Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetãocast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E o tema desse episódio é sobre a justificação do terrorismo. É como assim? É como se qualquer tipo de ato terrorista fosse justificável. Ou seja, né, principalmente a imprensa acaba passando pano para certos atos terroristas por conta da suposta causa dos terroristas, né? Seja aí uma retaliação, a perseguição religiosa, vamos dizer assim, seja o racismo, né, uma resposta ao racismo, ao fascismo, mas seja lá o que for, ou seja, sempre é justificável esse tipo de ato terrorista. Bem, teve um caso recente de um ato terrorista que aconteceu na França. Inclusive, acabou vitimando uma brasileira. Tava uma igreja, lá em Nice, acabou vindo aí um terrorista islâmico. Acabou matando as pessoas por lá. E aí, o que que a mídia acabou fazendo, né? Falou que isso seria uma espécie de retaliação, né? Por conta aí da revista lá Charlie Hebdo, que sempre acaba zombando aí de religião, seja islâmica, seja até, né, cristã. Eu, inclusive, teve atentado, não me engano, foi em 2015, lá na própria sede do Charlie Hebdo. E é claro que a mídia dá aquela justamente essa justificativa de que uma retaliação contra a tal da a islamofobia do Ocidente. O curioso é que o presidente Jair Bolsonaro, em seu discurso na ONU, ele acabou denunciando a cristofobia. Seria justamente a perseguição aos cristãos. E aí, claro, a imprensa disse que isso aí não existe, que isso aí é mais uma invenção de Bolsonaro e que o cristão são os cristãos que se perseguem, não que são perseguidos. E aquela coisa, né? O Islã, religião da paz e tudo mais. Tudo, que, né, os cristãos são os malvados. Sempre é aquela história de sempre. E aí, não só a imprensa justifica esse tipo de ato que aconteceu, né, recentemente em Nice, mas também outro caso também aconteceu em Nice, no dia lá foi, não me lembro o ano, no dia lá daquela Bastilha, né, 14 de julho, aí veio lá, teve um atentado de um esse terrorista também é islâmico, foi lá, pegou um caminhão e saiu atropelando as pessoas. E o que a imprensa divulgou? A caminhão atropela pessoas. Tipo, veio o caminhão lá, tipo, até o pessoal fala, às vezes a piada, são os Transformers, né? O caminhão sozinho atropelou as pessoas. É uma coisa, carro atropela, faca esfaqueia, essas coisas, tiroteio, mata a pessoa, enfim, é isso, esse tipo de passada de pano, né? Agora, quando é. Quando um cristão fala assim, protesta, é sobre algumas questões, né? Que vá contra a fé cristã. Eu falei isso no Zetão Cult, não me engano, no Zetão Cult 9, que é a cultura anticristã, que eu falo sobre a questão do Porta dos Fundos lá, especial do Netflix, só que acaba zombando aí da fé cristã, não só na primeira vez que eles fazem isso, falam com mais detalhes sobre essa cultura anticristã. Enfim, aí fala, nossa, é catolibã, né? Comparando com os talibãs, né, que são os radicais islâmicos lá do Afeganistão. Esses são os catolibãs, esses são os terroristas. Eles, no caso, são os. É aquela coisa do Minority Report, né? Do crime futuro, não.
Eles é que são, os católicos, os cristãos, é que são os terroristas, vão praticar atos terroristas e tudo mais. E quando um islâmico acaba cometendo atos terroristas, aí falam que não, isso aí é caso isolado, não tem nada a ver com a religião, porque vai ter, também tem essa justificativa, né, lá desses, esses, né, terroristas islâmicos, falam que não, isso vai, não, você, realmente os homens bombas, né, falam assim, você vai pro paraíso encontrar as 72 virgens e tudo mais, tem essa questão aí. Enfim, aí. Mas aí falando, nada a ver com religião, é caso isolado, não tem nada a ver com a questão da imigração em massa, principalmente lá na Europa. Não tem nada a ver com isso não, caso isolado. Agora, quando um cristão faz besteira, todos os cristãos da face da terra são os culpados. É isso, esta é a inversão de valores. Bem, agora falando sobre o terrorismo mesmo. Bem, eu vou ler aqui um trecho. Olha só de quem eu vou ler. Do mini manual do guerrilheiro urbano de Carlos Marighella. Vou ler aqui um trecho justamente falando sobre o terrorismo. O terrorismo é uma ação usualmente envolvendo a colocação de uma bomba ou uma bomba de fogo de grande poder destrutivo, o qual é capaz de influir perdas irreparáveis ao inimigo. O terrorismo requer que a guerrilha urbana tenha um conhecimento teórico e prático de como fazer explosivos. O ato do terrorismo, fora a facilidade aparente a qual pode se realizar, não é diferente de outros atos de guerrilha urbana e ações na qual o triunfo depende do plano e da determinação da organização revolucionária. É uma ação que a guerrilha urbana deve executar com muita calma, decisão e sangue frio. Ainda que o terrorismo geralmente envolva uma explosão, há casos no qual pode ser realizado execução ou incêndio sistemático de instalações, propriedades, depósitos norte-americanos, fazendas, etc. É essencial assinalar a importância dos incêndios da construção de bombas incendiárias como bombas de gasolina na técnica de terrorismo revolucionário. Outra coisa importante é o material que a guerrilha urbana pode persuadir o povo a expropriar em momentos de fome e escassez, resultado de grandes interesses comerciais. O terrorismo é uma arma que o revolucionário não pode abandonar. Esse caso aí está falando lá da luta armada na época do regime militar. Não conhece a história de Marighella. É tanto que tem lá o filme do Wagner Moura, né, que retrata, primeiro, né, existe um anacronismo, né, de que, né, coloca lá o Seu Jorge, né, tu não conhece o Seu Jorge, cantor e ator, ele é negro e ele faz o papel de Marighella, sendo que Marighella era branco, né. É mais porque esse filme é mais lá pra fora, aí fica aquela narrativa, não, o Marighella era um negro que foi morto pela ditadura malvada aqui do Brasil. E foi, além dele morrer pela sua causa, ele ainda foi morto por racismo. Olha que loucura, né? É porque como falei, isso é narrativa lá pra fora. Mas enfim, vocês estão vendo aí porque como é que o Marighella descreve, né, a questão do terrorismo, que é justamente o que acontece muito, né? Mas os grupos fazem isso, né? Acabam aí fazendo explosão. Também tem igrejas incendiadas, levando também para a questão da religião, né? Tivemos aí igrejas incendiadas no Chile recentemente. E aí fala que e a imprensa achando isso tudo normal, né? Aquela coisa de que não existe perseguição a cristãos, não existe perseguição a, a símbolos cristãos, porque tem aquela mentalidade que tudo que é cristão é opressor. E é isso, né, que acontece. Realmente, muitos atos terroristas eles envolvem explosão, né? E aí, claro que
Eu ouvi dizer que assim, esses grupos aí, assim, de radicais islâmicos, eles usam justamente desse manual aí do Marighella. Eu ouvi dizer uma coisa assim, mas não posso confirmar. Mas é isso que acontece. Tem toda essa questão, o jornalista dá essa romantizada, né, nesses grupos aí terroristas, principalmente envolvendo a questão racial, na questão. A gente tem aí o, o grupo aí, o Black Lives Matter, que fazem arruaças, principalmente nos Estados Unidos, né? Fazem arruaças, mas é aquela coisa de que, não, eles estão lutando contra o racismo. Eles são grupos antirracistas, então, inclusive, teve o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ele virou um garoto propaganda ali dentro da Fórmula 1, né? Porque usa até no capacete e tal. O carro dele da Mercedes é todo preto, né? Costuma ser prateado, mas foi preto agora. Aí vem a pintura preta, por causa na questão aí do Black Lives Matter. E aí, claro, o pessoal, né, nesse ano aqui, 2020, ele vem batendo recordes de vitória e tudo mais, assim. Realmente, ele tem um piloto que tá ali no patamar mais alto ali na Fórmula 1. Realmente é inegável que ele é um grande piloto. Entretanto, aí o pessoal dá aquela coisa, o pessoal da imprensa, o pessoal até fã de Fórmula 1 fica naquela, não, o Hamilton agora, além de ser um grande piloto, ser um grande campeão, ele é agora um cidadão preocupado com a questão das desigualdades, principalmente da desigualdade racial. Aí eu fico me perguntando, né, se... Pera aí, o cara ganhou todos esses títulos, todas essas vitórias por causa da cor? Alguém olhou pra cor dele, né? Enfim, é porque ele virou realmente o garoto propaganda desse grupo, né? Do Black Lives Matter que pratica terrorismo. E aí, claro, a imprensa dá uma romantizada nisso, né? Eles estão lutando contra o racismo. Quando na verdade eles fazem o que? Praticam terrorismo. Inclusive, tem pessoas brancas nesse grupo, mas porque é aquela coisa, né? Você tem que. Não importa a cor, importa você aceitar a causa. É tanto que acabam matando, acabam até batendo em pessoas negras. E dizem, o grupo que diz defender os negros acabam também matando até aí agredindo pessoas negras. Que não estão na causa, claro. É isso, são essas ironias. Também a questão dos grupos antifascistas também diz, não, eles estão aí fazendo arruaça por aí, né? Explodindo bomba, aí queimando ônibus, mas não, isso é tudo é porque eles estão lutando contra o fascismo. Porque o governo Bolsonaro é fascista. Eles estão lutando contra o fascismo imaginário, né? Claro, né? Também nos Estados Unidos estão lutando contra o fascista. O Donald Trump é. O governo dele é fascista. Em outros lugares também. O governo é fascista. Enfim, é isso que fazem, cara. Alegando que estão lutando contra o fascismo. E também, falando aqui pro Brasil, quando junta o, né, né, os antifascistas, os antifas, junta com torcida organizada de futebol, que acabam aí muitas vezes praticando violência e tudo mais. Aí, aí junta essa galera e tá lá, estamos aqui pela democracia. Aí a imprensa fica, oh, que legal, eles estão lutando pela democracia. E aí vem o grupo de verde e amarelo. Vai lá, tiazinha do Zap, lá com cartaz escrito fora STF. Não, esse aí é o antidemocrático. Essa senhora é perigosa. É assim a inversão de valores.
E é assim que a imprensa, principalmente, fica romantizando esses grupos terroristas. E aí, por causa justamente da causa, né? Ah, o que fica com não vamos dizer, né? Nós somos. Não, nós vamos fazendo aqui a arruaça. Nós queremos destruir patrimônio público. Inclusive lá, derrubar prédio. Lá o World Trade Center e tudo mais. Não, vamos aqui porque a gente quer. Não, vamos dizer, não, é contra o imperialismo yankee, contra fundamentalismo cristão, é contra a islamofobia, contra o racismo, contra o fascismo, contra a homofobia, contra o machismo, contra blá 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 blá. É assim. Aí tem essa justificativa para terrorismo. Enquanto isso, a gente fala simplesmente, sei lá, a rezar Pai Nosso em sala de aula. Aí pronto, isso aí é a subversão, isso aí é. Aí falam, isso aí é terrorismo, isso aí. Meu Deus, fundamentalismo religioso, não pode. É assim a situação, é isso que principalmente o Ocidente atravessa, né? Certos grupos aí usam de violência, usam de terrorismo, mas só porque dizem lutar contra uma causa aí. É que eu falei no episódio sobre o falso humanismo, né? Dizem lutar só com uma causa aí ficam lá. Não, esse grupo aí tem isso aí. Não tem nada a ver. Aí vem a questão, né? Não, estão fazendo isso contra a islamofobia, contra o racismo, enfim. E aí fala, não, isso não tem nada a ver. Aí tem aquela velha passada de pano, né? E pior que, pra finalizar, pior é ver gente dizer assim, que diz não concordar com esses atos terroristas, principalmente do Black Lives Matter, mas fala, não, mas vai na questão da causa, né? Eu não concordo com agredir pessoas, tacar fogo em ônibus, destruir patrimônio público e tudo mais. Não, isso eu não concordo, mas a causa dele, aí o problema do racismo no mundo, toda aquela conversa. A cada um segundo um negro morre por ser negro, tudo mais. Aí a polícia mata negros e pobres, tem que acabar com a polícia militar. E toda aquela conversa de sempre dos movimentos africanistas. É esse tipo de gente que eu acho mais perigoso do que simplesmente o cara que defende o terrorista, né? São os isentões que eu falo, quase nem falo aqui, né, pra não dizer o contrário. Esse tipo de gente que fica, eu não concordo com o terrorismo, mas ah, existe o racismo, a islamofobia, mimimi. Então, esse tipo de gente aí é bem perigosa, porque não tá falando assim, sou a favor de terrorismo e tal. Fala que é a favor dos terroristas e tal, não sei o que. Não. Porque sabe que vai pegar mal, né? Pra pessoa. Bom, voltando a falar do Lewis Hamilton, pô, duvido que ele fale, eu sou a favor de que bota fogo em um ônibus mesmo, que agride as pessoas que não é da causa. Não, eu vejo aquela coisa. Eu, ele só tá ali porque é garoto propaganda. Vamos pegar o piloto negro, que é o multicampeão, mas não, assim, digamos, dar essa coisa a mais para a imagem dele, de que agora, além de ser o grande campeão da Fórmula 1, ele é o grande humanista ali dos pilotos, tudo mais. Então, isso é muito mais questão de marketing do que propriamente aí de que o Hamilton seria terrorista e tal. Não veio dessa forma, né? Veio mais como questão de propaganda. Isso não é a primeira vez que é feito, né? Esse tipo de atleta fazer esse tipo de coisa, de apologia a esses grupos, né? Teve lá nas Olimpíadas de 1968, lá na Cidade do México, no pódio lá foi uma prova de atletismo, teve lá dois
dois atletas americanos no pódio fizeram o símbolo do Pantera Negra, que seria. Que hoje é o símbolo do Black Lives Matter, ou seja, só mudou o nome, né? Mas os métodos são os mesmos. Essa coisa de a favor, dizem, né? A favor da igualdade racial e tudo mais, mas são grupos terroristas. Então, ou seja, não é a primeira vez que isso acontece, né? Então é muito mais questão de propaganda, né? É que vão naquela coisa da causa, não, fulano atleta é negro, então não, você tem que apoiar essa causa. Porque vai ficar aquela imagem de, além de ser o multicampeão, ele tem que ser o cara aí, o grande humanista, tudo mais. Mas na verdade o que tá fazendo é sendo garoto propaganda de grupo terrorista, na prática. Aí claro que sob, né, o escudo da igualdade racial, da igualdade religiosa e tudo mais, e da tolerância, quando não é isso que acontece, né? Então toda essa justificação, né, que eu falo, né, que normalmente a imprensa faz, o grupo aí terrorista, né, acaba fazendo esse tipo de atentados, mas dá aquela passada de pano dizendo que é tudo pela causa. E aí que. Aí, ainda fala, né, que as pessoas têm que apoiar a causa mesmo com esses métodos, assim, nada, digamos, nada pacíficos, né? Bem, então é isso. Vou encerrando por aqui. Obrigado por ouvir aí. Até a próxima.